Salve, salve, meus queridos amigos! Hoje vou te contar qual é o grande segredo dos 7 maiores gênios da humanidade. Você já se perguntou o que permitiu que eles ultrapassassem os limites do conhecimento humano? Desde Pitágoras, que viveu na Grécia Antiga no século V a.C., passando por Isaac Newton, Einstein e Nikola Tesla. Todos eles tinham algo que os diferenciavam dos demais. Eles sabiam usar os segredos de suas mentes como poucos. Também tinham manias e comportamentos semelhantes, como o período de sono diferenciado e as rotinas estabelecidas que eram cumpridas à risca. Viviam na simplicidade, preferindo a discrição aos holofotes, e levavam sua determinação a níveis descomunais, muitas vezes ficando sem comer ou dormir. Einstein, por exemplo, não usava meias, não cortava o cabelo para não perder tempo no banheiro e usava roupas exatamente iguais. Será que tudo eram excentricidades sem um motivo real? A resposta é não, porque há pontos em comum entre todos eles. Prepare-se muito bem, assista até o final, senão não vale. E venham comigo, mais uma vez, navegar por este mundo totalmente proibido. Nossa história começa com um dos primeiros grandes gênios da humanidade, dos quais as descobertas mudaram o modo de enxergar a natureza e seus fenômenos. Pitágoras de Samos, que viveu no século V a.C., foi um matemático e filósofo grego. Ele ficou conhecido como o pai da matemática, ou seja, a base para todas as ciências exatas nasceu através de seus estudos e ensinamentos a seus discípulos. Além de contribuir com a trigonometria, foi um dos primeiros acadêmicos a dizer que os fenômenos naturais poderiam ser explicados matematicamente. Ele também foi o primeiro a conceber a matemática como um sistema de pensamentos baseado em provas dedutivas. No entanto, Pitágoras tinha uma crença com algumas peculiaridades. Para ele, os números eram a razão de todas as coisas e repassou essa ideia a seus seguidores, que era seguida ferozmente. Além disso, Pitágoras era diferente da maioria das pessoas de sua época, sobretudo por causa de seus hábitos alimentares. Foi um dos primeiros gênios que sabemos ser adepto ao vegetarianismo. Apesar disso, há um fato no mínimo interessante sobre esta condição. Pitágoras não comia feijões e legumes de forma alguma, ou muito menos permitia que seus discípulos comessem ou sequer os tocassem. Para nós, em pleno século XXI, pode parecer bizarro, porém, essa ideia fazia parte do espírito e das crenças de seu tempo. Mas havia uma explicação. Pitágoras acreditava que se alguém enterrasse sementes durante 40 dias, depois as cobrisse com esterco, os feijões ganhariam a forma humana. Por isso, proibiu tanto seus seguidores quanto os alunos de comerem certos legumes, porque seria equivalente ao canibalismo. Isto é, um ser humano se alimentar de outro ser humano. Esse é um dos comportamentos característicos de gênios como Pitágoras, usar a mente para tentar entender o mundo ao seu redor. Ele desejava, ou ao menos tentava, descobrir as relações entre as coisas do seu cotidiano para viver de acordo com suas convicções. Característica comum de todos os gênios, saber usar a imaginação para alcançar seus objetivos. Entre os anos de 287 e 212 a.C., na Grécia, viveu Arquimedes de Siracusa. Foi físico, matemático, engenheiro e astrônomo, sendo considerado um dos primeiros nomes da ciência da antiguidade clássica. Suas descobertas revolucionaram sua época, trazendo grandes avanços tecnológicos e culturais para a civilização humana. Foi ele que descobriu a lei do empuxo e a lei da alavanca, conceitos fundamentais para a arquitetura e engenharia. Seus estudos são considerados a base da física, que trata da estatística e da hidrostática. Por isso, foi considerado um dos maiores matemáticos da antiguidade. Arquimedes foi quem descobriu a espiral que leva o seu nome. A espiral de Arquimedes, utilizada para a extração de água através do parafuso de Arquimedes, além de outras utilidades práticas para a ciência até os dias atuais. Como a descoberta do número π, que surge da relação entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro. Uma fórmula fundamental para cálculos em várias áreas das ciências exatas. Arquimedes teve uma grande importância no surgimento da ciência moderna, influenciando nomes como Galileu Galilei e Isaac Newton.
E sua descoberta mais conhecida é muito usada tanto por cientistas quanto em filmes e seriados. A palavra Eureka! Se conta que Irão, o rei de Siracusa, contratou um artesão para confeccionar sua coroa real e deu a ele uma quantidade considerável de ouro para realizar a tarefa. Após alguns dias, o artesão entregou a majestosa coroa conforme combinado. Porém, o rei ficou desconfiado porque acreditava ter sido enganado pelo artesão, que teria misturado prata com ouro. Como não tinha como provar, chegou a pesar a coroa em uma balança. Porém, a massa do ouro entregue de uma forma bruta ao artesão equivalia perfeitamente. Mesmo assim, ele não estava convencido. Então, o rei contratou Arquimedes, já conhecido como um gênio para sua época, a fim de desvendar esse caso. Embora Arquimedes tenha se dedicado exclusivamente a isso, não conseguiu estabelecer um método efetivo ou descobrir uma forma que solucionasse um impasse de maneira satisfatória. Então, certo dia, quando se preparava para o banho, encheu a banheira de água e, ao entrar nela, percebeu que certa quantidade transbordava. Diante disso, concluiu que teria como verificar a dúvida do rei. Empolgado com a possível descoberta, esqueceu até mesmo de vestir suas roupas e saiu correndo pelas ruas em direção ao Palácio Real, gritando Eureka! Eureka! Que em grego significa encontrei. Então encheu um balde de água, mergulhou a coroa no balde e verificou a quantidade que transbordava. No fim, anotou o resultado. Com a mesma quantidade de água no balde, mergulhou uma barra de ouro com a mesma massa da coroa e registrou o volume de água que transbordava. Em seguida, mergulhou uma barra de prata com a mesma massa da coroa e também anotou o resultado. E desta forma, Arquimedes concluiu que o rei estava correto. A coroa havia sido fabricada com a mistura entre os dois elementos. Outra característica dos gênios é a capacidade de se entregar totalmente à tarefa. Arquimedes estava tão focado na solução do problema que, quando a encontrou, até se esqueceu de vestir suas roupas, somente para demonstrar imediatamente a solução para o rei. Isso significa que, quando estamos focados na solução de um problema, nosso cérebro trabalha incessantemente. No caso de gênios como Arquimedes, o que aconteceu foi um insight, isto é, uma resposta imediata e precisa enquanto entrava na banheira. Uma característica de gênios como Nikola Tesla, Isaac Newton e Albert Einstein, como veremos adiante. No final da Idade Média, período onde o pensamento era guiado por dogmas religiosos, os livres pensadores eram muito perseguidos. Era o fim de uma fase muito frutífera, o Iluminismo. Naquele tempo, entre 1596 e 1650, vivia René Descartes, um matemático, físico e filósofo francês notável por seus estudos revolucionários. Ele foi um dos pilares do Iluminismo por estabelecer as bases para a racionalização do conhecimento. Com isso, elevou os estudos de áreas distintas e independentes à categoria de ciência. A alquimia, por exemplo, se tornaria química através de seu método de estudos, conhecido posteriormente como método cartesiano. Graças a esse avanço na forma de pensar e devido à genialidade de Descartes, surgiram então as chamadas ciências exatas, como a física, a biologia, a astronomia e tantas outras que conhecemos nos dias atuais. Todas embasadas em um método de estudos eficaz, principalmente comprovável através de experimentos replicáveis. Na matemática, atribui-se a Descartes a criação dos sistemas de coordenadas e da geometria analítica, sendo o primeiro matemático a juntar álgebra e geometria. Por conta disso, ele é chamado de o pai da matemática moderna. Também é considerado o pai do racionalismo e da filosofia moderna, pois rompeu com o conhecimento aristotélico, um movimento vindo de filósofos gregos que era vigente até aquela época. E revolucionou a ciência moderna ao questionar e buscar comprovações do motivo pelo qual as coisas acontecem. Ao contrário dos gregos e estudiosos que consideravam que as coisas existem porque assim deveriam ser. Descartes incluiu no estudo científico a dúvida. E com a dúvida, o questionamento, forçando uma resposta coerente, criando uma nova realidade e assim um novo futuro. A dúvida nos conduz ao questionamento que nos leva às respostas, fechando um ciclo inteligente de busca e recompensa como acontece com os símbolos.
Desse modo, no método cartesiano tinha 4 etapas básicas: verificar, analisar, sintetizar e enumerar, explicado em seu livro O Discurso sobre o Método, obra fundamental para cientistas e pesquisadores até os dias de hoje. Esse racionalismo científico lançou bases para o método científico moderno, sobretudo ao criar a célebre frase: penso, logo existo. Isso significa colocar a razão humana como única forma de existência. Descartes entendeu que ao duvidar estava pensando, e por estar pensando, ele existia. Há rumores que algumas decisões foram motivadas por seus sonhos. Outra característica comum dos gênios que sabe utilizar o descanso para organizar suas ideias e descobrir soluções para problemas dificílimos. Quando criança, tinha uma saúde debilitada e no inverno passava as manhãs na cama. Adulto, viajou por vários continentes, serviu o exército arriscando sua vida em algumas batalhas militares. No entanto, suas melhores ideias surgiram quando estava deitado em sua cama e pelas manhãs. Era um momento de isolamento onde seu foco e concentração estavam no auge. Apesar de ter desenvolvido suas ideias muito cedo, só as publicou após 20 anos, quando completou 41 anos de vida. O motivo era testar exaustivamente para somente depois disso publicá-las. Isso significa que o perfeccionismo é uma das facetas daqueles que possuem inteligência acima da média. Descartes possuía uma característica predominante nas mentes geniais: a persistência. Ele ultrapassou a mediocridade de pensamento porque sabia que a persistência criaria a força do hábito. Era a forma perfeita de doutrinar a mente para alcançar seus objetivos, fugindo dos pensamentos e atitudes viciosas para, no fim, alcançar o pensamento virtuoso e produtivo. No século XV viveu Isaac Newton. Este homem é a prova da existência de outra característica comum entre os gênios: a determinação. A capacidade de vencer os obstáculos por mais que pareçam impossíveis e alcançar seus objetivos. Isaac Newton foi um teólogo, astrônomo, alquimista, filósofo, matemático e cientista. Sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1687, é tida como uma das mais influentes da história da ciência. Neste livro, ele descreve as 3 leis da física que levam seu nome, as famosas leis de Newton, além da lei da gravidade universal, que foram fundamentais para a mecânica clássica. Em uma pesquisa feita pela Real Society, instituição britânica destinada à promoção do conhecimento científico, Newton foi considerado o cientista que mais impactou a história da ciência. Para a maioria das pessoas, quando falamos sobre Isaac Newton, logo vem a imagem clássica. Ele sentado à sombra de uma macieira, uma maçã caindo em sua cabeça e, como se num passe de mágica, descobriu-se a lei da gravidade. Situação parecida com a de Arquimedes, como se houvesse um estalo em sua mente e a ideia tivesse surgido do nada. Entretanto, existem alguns fatos curiosos sobre Newton que poucas pessoas conhecem. Ele revolucionou conceitos, fez descobertas importantes, porém o início de sua vida foi bem conturbado. Quando jovem era rebelde e preguiçoso, por isso na escola era o pior da classe. Talvez sua revolta fosse porque perdeu o pai antes de vir ao mundo. Aos 3 anos, sua mãe se casou e Isaac foi deixado com os avós. Então, sem pai e mãe, teve de se mudar para um pensionato longe de sua casa para poder estudar, mas por obrigação. Na adolescência, após várias brigas com sua mãe e padrasto, chegou a ameaçar colocar fogo na casa, incendiar a casa, mas com os 2 lá dentro. Pouco depois, levou uma baita surra na escola, onde foi covardemente agredido, pondo um fim ao resto de vontade que tinha de estudar. No entanto, essa revolta se transformou em algo que é outra característica dos gênios: a motivação. Isaac voltou a morar com a mãe, que ficou viúva. E, embora há muito tempo não estudasse, se interessava pelas ciências exatas. Na casa de campo que morava, cuidava dos animais e das tarefas diárias, porém, assuntos como matemática e filosofia não deixavam sua mente. Então, certo dia, os animais da fazenda escaparam, destruindo as cercas e parte das plantações dos vizinhos.
O resultado foi uma multa e ficha na polícia. Diante disso, sua mãe desistiu da ideia de mantê-lo em casa, até porque a essa altura só pensava nos estudos. Isaac voltou para a escola decidido que nunca mais passaria necessidade e seria o melhor aluno entre todos do colégio. Então, revidou a surra que tomou, graduou-se com louvor, foi para a Universidade de Cambridge e se tornou professor. E suas pesquisas revolucionaram os conceitos da física. Ele era obcecado. Certa vez decidiu provar que a cor não era um mero efeito da pressão do nervo óptico. Para isso, por várias vezes enfiou um palito abaixo do olho, tentando pressionar o nervo óptico para ver qual era o efeito produzido. Insatisfeito, olhou diretamente para o sol por vários minutos. Depois piscava os olhos para ver os efeitos das cores resultantes dessa experiência. Obviamente, o resultado foi uma cegueira temporária. O mais curioso é que tinha fama de distraído, outra característica recorrente nas pessoas geniais. Pensadores como Newton vivem concentrados e entram num estado de fluxo, onde o cérebro trabalha incessantemente na busca por respostas às questões primordiais de seus estudos. Por isso, não era raro se esquecer de comer e de dormir. Se conta que um dia Newton andou em direção ao refeitório da universidade, mas sem perceber passou direto. Seu assistente até o avisou da distração, porém Newton voltou e novamente passou pelo local, seguindo em direção a seu quarto. Seu empregado então o avisou que não tinha se alimentado e Newton disse: "Claro que sim, afinal acabei de sair do refeitório e estou me dirigindo ao quarto." No entanto, Newton ficou conhecido pela lei da gravidade e a clássica história da maçã que teria supostamente caído em sua cabeça. Na verdade, a história não é bem assim. Segundo William Stuckley, seu colega de universidade, certo dia eles jantavam e conversavam embaixo da copa de uma macieira. Newton contou ao amigo como teve a brilhante ideia sobre a gravidade ao ver uma maçã caindo no chão e disse: "Por que razão uma maçã desce sempre de forma perpendicular ao solo?" Isso significa que a maçã nunca caiu na cabeça de Newton, mas ao alcance de sua visão. Neste momento, ele pôde ver a trajetória em linha reta, de cima para baixo, em um ângulo perfeito de 90 graus em relação ao Sol. Então, com todo o conhecimento acumulado em anos de estudos e pesquisas, Newton conseguiu visualizar uma teoria que pudesse explicar aquele fenômeno. Assim como Albert Einstein, que propunha experimentos imaginários para explicar suas teorias, e Nikola Tesla, que visualizava seus projetos prontos e em funcionamento, Isaac Newton também tinha essa capacidade. Em sua mente enxergava todas as fórmulas e conceitos necessários, colocava no papel e depois visualizava com os experimentos reais para comprovar suas ideias. Leonardo da Vinci foi um cientista, anatomista, matemático, engenheiro, pintor, escultor, artista, inventor, arquiteto, botânico, poeta e músico. De fato, ele reunia várias das capacidades comuns dos que são considerados como gênios. Era focado, tinha uma imaginação brilhante, determinado, persistente, simples e muito estudioso. Da Vinci é considerado como modelo de homem do período renascentista pela grande curiosidade e vontade de adquirir conhecimento. Por isso, foi considerado um dos maiores pintores da humanidade, sinônimo de excelência em todas as áreas que atuava. Precursor de vários equipamentos modernos, era visionário porque antecipou tecnologias que seriam redescobertas séculos após suas criações, como canhão, modelo de helicóptero, submarino, bicicleta e até paraquedas. Da Vinci projetou um aparelho para respirar debaixo d'água, uma boia salva-vidas e um sino vermelho, que foram testados e, em sua maioria, eram totalmente funcionais. Sua mãe, Catarina, era camponesa. O pai, Piero, era advogado. Ele não frequentou escolas, foi educado em casa. E Da Vinci era apaixonado por anatomia desde jovem. Quando adolescente, coletava restos de animais mortos, dissecava os cadáveres e os estudava durante semanas. E nem se importava com o cheiro horrível que emanava do lugar. Certa vez, para ilustrar seus conhecimentos em anatomia, Da Vinci cortou um tronco de árvore, poliu a madeira e desenhou a cabeça de um dragão. Colocou a peça em frente à entrada do barracão escuro, deixando somente uma fresta de luz para o sol entrar, iluminando fortemente a sua obra.
Depois convidava os amigos e familiares para ver qual era a reação. Obviamente, todos que entravam saíam correndo assustados, tamanha a semelhança de sua obra com um animal real. Essa também é outra característica dos gênios, a persistência. Por isso, repetiu e modificou incessantemente suas obras até atingir a perfeição. A mesma característica que levou o escultor Michelangelo a dizer sua célebre exclamação quando terminou a escultura de Moisés. Parla, que em italiano significa fala. Curiosamente, Da Vinci era outro gênio que não gostava de dormir. Durante o período do Renascimento era comum seguir o chamado ciclo polifásico do sono, mais uma característica comum de cientistas e inventores como Nikola Tesla e Thomas Edison. Isso significa substituir as noites de sono por cochilos de 30 minutos a cada 6 ou 4 horas por dia. Por isso, produzia em grande quantidade para a ciência e para as artes. Outro hábito estranho é que Da Vinci gostava de escrever ao contrário. São centenas de páginas de cadernos escritos de trás para frente, da direita para a esquerda, razão pela qual, para ler, era necessário ter um espelho. Talvez Da Vinci temesse que suas invenções e pensamentos caíssem nas mãos de qualquer um. Também não colocava acentuação em nada do que escrevia, ou muito menos pontuação. Era como se escrevesse em códigos. Escrevia com ambas as mãos, além de escrever com uma mão enquanto desenhava com a outra. Outra característica comum aos gênios era sua busca por conhecimento. Da Vinci criava conexões lógicas, perfeitas e soluções geniais para os problemas que encontrava, até aqueles que nada tinham a ver com seu trabalho. Talvez por isso foi a primeira pessoa a explicar por que o céu é azul. Em 1508, esboçou a ideia do que seriam hoje as lentes de contato. Seus estudos sobre erosão fluvial o convenceram de que a Terra era mais antiga do que a Bíblia dizia ser. Curiosamente, costumava comprar animais enjaulados só para libertá-los, por isso foi considerado o primeiro defensor dos direitos dos animais da Renascença. Sem dúvidas, era uma criatura fora da caixa. Suas últimas palavras foram: "Eu ofendi a Deus e a humanidade. Meu trabalho não teve a qualidade que deveria ter, tamanha era seu perfeccionismo." Amava música e, para ele, tocar um instrumento era uma boa maneira de treinar o cérebro e deixá-lo livre para criar soluções. Por fim, ao dissecar os cadáveres, substituía músculos por cordas só para estudar os movimentos, como se estivesse manipulando uma marionete. Leonardo da Vinci se destaca entre as mentes mais brilhantes porque era genial em praticamente tudo o que fazia. Sua capacidade de visualização, uma imaginação fértil e um conhecimento profundo de vários temas permitiu que ele projetasse aparelhos, pintasse e aprendesse qualquer coisa com qualidade. Sua persistência fez com que tivesse a compreensão de vários fenômenos da natureza. Disciplinado e motivado, demonstrava uma inteligência acima do comum, ampliando suas habilidades naturais que hoje em dia chamamos de dom. Albert Einstein foi um físico teórico alemão radicado nos Estados Unidos. Ele é considerado um dos maiores gênios de todos os tempos. No início da carreira, desenvolveu a teoria da relatividade geral, uma das bases da física moderna em conjunto com a mecânica quântica. No entanto, ficou conhecido pela criação da fórmula equivalente entre a massa e a energia, E igual a mc elevado ao quadrado, que já foi considerada a equação mais famosa do mundo. Levava uma vida regrada, com rotinas fixas e regularidade na produção de seu trabalho. Apesar de ter elaborado a teoria da relatividade geral, ele só foi reconhecido pela comunidade científica em 1921. Foi quando recebeu o Prêmio Nobel por suas contribuições à física teórica, e em especial pela descoberta do efeito fotoelétrico. Este efeito ganhou um mundo sendo utilizado na produção de energia elétrica através da energia solar. E foi fundamental para que Max Planck desenvolvesse a teoria quântica. A física quântica é um ramo da física voltada ao estudo do comportamento da matéria e da energia na escala de átomos e partículas subatômicas. Não raro como os outros gênios, Einstein era um jovem excêntrico e se tornou um cientista com manias peculiares. Quando criança, teve dificuldade para aprender a conversar. Por várias vezes, seus professores disseram à sua mãe que o tirasse da escola, por considerá-lo como uma criança com problemas mentais.
E como toda mãe que se preze, fez o contrário. Incentivou a estudar, se aceitar sem ligar para as críticas. Curiosamente, foi justamente a demora no desenvolvimento que ajudou Einstein a contemplar questões importantes na vida e, por isso, conseguiu criar a teoria da relatividade. No entanto, era simpático e extravagante. Não usava meias, pois acreditava que tinha um erro de design e sempre furava na ponta do dedão de seu pé. Assim como Nikola Tesla, preferia tirar vários cochilos durante o dia, variando entre 20 minutos e meia hora a cada vez. Para isso, dormia segurando uma colher de metal em uma das mãos. Na outra mão ou no chão, um prato também de metal. A ideia era que, caso caísse em sono profundo, a colher cairia, batendo no prato e o barulho o despertaria. Se conta que Einstein acordou em uma noite e a teoria da relatividade já estava elaborada em sua mente. E como outros gênios, Einstein também era estranho. Andava pela rua pegando bitucas de cigarro para colocar em seu cachimbo, embora tivesse dinheiro de sobra. Estudou música, gostava de construir castelos de cartas e realizar atividades que o mantivesse focado por longos períodos. E o foco é uma das premissas fundamentais para se identificar um gênio. Alguns adquiriram esse hábito por força da profissão, outros por dom natural. O silêncio e o ambiente calmo o forçavam a pensar em alternativas diferentes para suas invenções, assim como as caminhadas regulares davam clareza à sua mente. Muitos de seus experimentos do início do século passado foram postos à prova há poucos anos atrás. Isso porque na época não havia tecnologia para medir espaço ou demonstrar como o tempo passaria diferente por lá. Observando os astros, ele conseguia imaginar seu comportamento além da Terra, e assim, imaginando, obtinha resultados satisfatórios, como vemos nas missões espaciais, como o grande colisor de Hadrons, o maior acelerador de partículas do planeta, os grandes telescópios ao redor do mundo e as sondas espaciais. Todos confirmam as várias teorias do grande cientista. Talvez a mente limpa de Einstein realmente fosse por causa das caminhadas. Uma evidência disso temos no livro Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. O autor explica que quando executamos uma tarefa automatizada, como caminhar, nosso cérebro entra em um estado de atenção diferenciado. Durante 20 anos, o autor realizou caminhadas diárias de 6 km em velocidade confortável, de modo que não cansava ou exigia sua atenção plena. Ele explica: também consigo pensar e trabalhar quando estou caminhando nessa velocidade. Na verdade, desconfio que a excitação física branda da caminhada possivelmente se traduz em uma maior agilidade mental. É algo semelhante ao estado de transe ou meditação, uma forma que nosso cérebro possa focar diretamente nas questões a serem resolvidas em nossos pensamentos. Exatamente como Einstein fazia. A imaginação também era uma das marcas registradas de Einstein. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando luz à evolução. Ela é, rigorosamente falando, um fator real na pesquisa científica. Nikola Tesla foi um inventor, engenheiro e mecânico dos mais influentes de todos os tempos. Nascido na Sérvia, região que fazia parte do Império Austríaco, logo mudou-se para os Estados Unidos após completar seus estudos. Deu vida a várias invenções nas áreas de engenharia mecânica e elétrica e também tinha costumes muito estranhos. Dormia 2 horas por noite e algumas vezes cochilava durante o dia, quando não desmaiava na mesa de trabalho. Curiosamente, antes de se deitar, Tesla curvava os dedos do pé 100 vezes porque acreditava que isso estimulava as células cerebrais. Sofria de transtorno obsessivo-compulsivo, odiava germes e bactérias com medo de contrair alguma doença. Era obcecado por limpeza, por isso não fazia questão de cumprimentar as pessoas apertando suas mãos. Porém, gostava da companhia dos pombos, os alimentava e até os levava para casa se visse algum desses pássaros feridos. Talvez isso se deva pela dificuldade de se relacionar com as outras pessoas diante de seus comportamentos pouco convencionais, sobretudo com as mulheres. Tesla tinha aversão aos brincos, colares e pulseiras arredondadas por causa da forma geométrica. Mas ele gostava dos números, e em especial 3, 6 e 9. Por isso,
dava 3 voltas em um prédio antes de entrar nele e dobrava 18 guardanapos antes de comer. Explicava que esse número era divisível por 3. Toda manhã pedia para que lhe fossem entregues 18 toalhas limpas e calculava a massa cúbica dos alimentos que colocava no prato. Estimava até o número de mastigadas necessárias para que cada alimento fosse digerido apropriadamente. Inclusive, aos 14 anos de idade, já resolvia cálculos impossíveis sem uso de calculadora ou ao menos papel e lápis. Inventou equipamentos, máquinas e conceitos que permitem que hoje você e eu tenhamos acesso a uma infinidade de comodidades. E talvez você nem imagine. Por exemplo, a energia alternada, a lâmpada elétrica, os motores elétricos, a comunicação sem fio, o rádio, as lâmpadas de neon e os aparelhos de raio-x, entre tantos outros inventos. E conseguiu antever o futuro das telecomunicações, seus detalhes, funcionamentos dos nossos celulares, criação da internet através de sinais elétricos via rádio e até energia elétrica distribuída sem fios. Projeto barrado por interesses financeiros. Existem histórias não oficiais que contam que após a sua morte seu apartamento foi invadido por agentes do FBI e somente alguns dos seus 89 baús não foram confiscados. Neles tinham desde projetos inacabados até prontos para execução e alguns com potencial para mudar o mundo. Projetos que fariam a humanidade avançar tecnologicamente 1000 anos em uma década. Tesla é um desses que possuía todas as características dos gênios mencionados. Todavia, nos 7 gêmeos que conhecemos, há uma característica principal em comum. Eles tinham uma capacidade inigualável de visualizar seus objetivos com clareza, persegui-los incansavelmente, não se importando com a opinião alheia, ou muito menos os reveses de suas vidas. E estes são os que podemos chamar de os verdadeiros segredos para o sucesso. A imaginação. Todos usavam e abusavam da imaginação como fonte principal de suas pesquisas, estudos e experimentos. Segundo Walt Disney, criador de desenhos animados inesquecíveis como Pato Donald, Mickey e Pateta, e dono de um verdadeiro império do entretenimento, se você pode sonhar, você pode fazer. O outro segredo é o sono diferenciado. Independente das formas de sono, todos os grandes gênios valorizavam e muito esta forma de recarregar as energias. Fosse dormindo por 10 horas por dia ou com cochilos regulares, como Einstein, Tesla e Da Vinci. Eles sabiam que o estado de relaxamento profundo era a chave para liberar os conhecimentos ocultos da mente e trazer à consciência as respostas para suas dúvidas. E grandes descobertas e projetos geniais surgiram após uma boa noite de sono, ou mesmo um cochilo revigorante no meio do expediente. O terceiro segredo é a rotina, o que para muitos era considerado excentricidade. Para os cientistas e inventores em geral, se torna uma necessidade quase tão grande quanto respirar. Estabelecer rotinas de trabalho, onde a mente pode aprender a aprender, é, sem dúvida, um dos melhores caminhos para o sucesso. É como o caso do atleta do basquete, que para alcançar a excelência tem que praticar arremessos livres milhares e milhares de vezes ao dia. E muitas vezes superando seus colegas, passando mais tempo dentro da quadra. Assim se dá também entre os grandes nomes da ciência na humanidade. A maioria deles passavam e ainda passam dias, horas e até meses dentro dos laboratórios a fim de alcançar o seu momento de glória, o seu grito Eureka! O próximo é o foco e o estudo. Esta dupla imbatível de todos os cientistas, físicos, engenheiros, pensadores, filósofos, enfim, todos os gênios. Essas duas características fez com que nossos personagens imortalizassem seus nomes na história. Eles navegaram pelo mundo proibido e de lá entregaram aos homens conhecimentos científicos nunca antes vistos. Para alcançar seus objetivos e se entregar totalmente ao trabalho, a maioria dos grandes gênios não se importavam com luxos, fama e holofotes. A alegria estava na solução de problemas matemáticos complexos, cura de doenças e projetos que funcionassem em sua mente para depois serem implementados. É na simplicidade que reside a maior das riquezas, a capacidade de mudar o mundo em que vivemos. O luxo é a simplicidade bem feita. Determinação e persistência. Esses são os maiores pontos em comum entre os gênios. Vimos quantos problemas Isaac Newton enfrentou, porém voltou a estudar e nunca mais parou.
A determinação inabalável foi o segredo, e sem ele o mundo demoraria muito mais tempo para chegar onde chegamos. Ou Einstein não tivesse persistido na escola, ou Descartes desistido de estudar por conta da saúde frágil. Você pode dizer que outros terminariam o trabalho, mas te garanto que as probabilidades seriam praticamente nulas, sobretudo com os mesmos resultados. Poderíamos estar vivendo ainda na Idade Média, ou, na melhor das hipóteses, como no início do século passado. Por fim, lembre-se, imaginação, foco, persistência, determinação, rotina e simplicidade. E muito estudo são as chaves e os grandes segredos dos gênios da humanidade. Somente assim você poderá se tornar um super-humano. Seja a melhor versão de você. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Um forte abraço e até mais.